Sou babaca por ameaçar minha esposa com o divórcio depois que ela largou o emprego para ser uma esposa tradicional. Eu, 34M, e minha esposa, 33F, temos 2 filhos juntos, 11M e 9F. Minha esposa e eu estamos juntos há 12 anos e casados há 8. Há cerca de 1 ano, notei que minha esposa me enviava cada vez mais esses TikToks sobre tradwife ou dona de casa tradicional. Não tenho nada contra esse tipo de relacionamento, mas não acho que faça sentido para nossa situação familiar atual. Eu ganho bem mais do que minha esposa e o suficiente para sustentar nossa família sozinho, mas não vejo necessidade disso. Trabalho 80% e minha esposa 50% e, além das quartas-feiras, quando nós dois trabalhamos, um de nós está sempre em casa cuidando das crianças. Eu poderia trabalhar 100% e deixar minha esposa ser a dona de casa, mas, novamente, meus 2 filhos estão estudando e, na minha opinião, não há necessidade de minha esposa ficar em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ela ficou cada vez mais insistente nos últimos 2 meses, e mais uma vez, eu continuei dizendo que não havia necessidade disso. Se decidíssemos seguir esse caminho, o que ela faria durante o horário escolar dos meus filhos? Eu sei muito bem que nossa casa não precisa ser limpa 6 horas por dia. Ela tentava me bajular constantemente com "você teria o jantar pronto todos os dias quando chegasse do trabalho" e algo sobre boquetes ilimitados ou algo do tipo. Mais uma vez, da maneira mais gentil possível, eu a lembrava de que nossos filhos não eram crianças pequenas e que nossa rotina atual de trabalho e vida nos permitia funcionar perfeitamente bem. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso há 2 semanas e minha esposa parou completamente de fazer sexo comigo para me mostrar o que eu estaria perdendo. Ela basicamente me trata como um colega de quarto desde então. Achei que ela fosse superar e que isso fosse só uma fase, mas, meu Deus, como eu estava enganado. Cheguei do trabalho ontem e vi um monte de presentes na mesa de jantar. A princípio, pensei que fossem todos para mim, já que meu aniversário seria em 1 semana, mas depois vi as etiquetas endereçadas à minha esposa. Li uma das cartas anexadas a um dos presentes. A última frase era literalmente "foi um prazer trabalhar ao seu lado e desejo tudo de bom daqui para frente". Achei que fosse alguma brincadeira de mau gosto. Poucos minutos depois, minha esposa entrou casualmente na sala de estar, agindo como se nada tivesse acontecido. Acho que ela viu minha expressão de raiva e teve a audácia de me dizer: "Você vai superar isso". Eu simplesmente perdi a cabeça. Simplesmente saí sem dizer mais nada e fui para a casa dos meus pais. Me sinto completamente desrespeitado. Por que diabos minha esposa acharia que estava tudo bem largar o emprego sem me avisar e esperar que eu ficasse bem? Minha esposa tem me bombardeado com mensagens e ligações exigindo saber onde estou e que as crianças sentem minha falta. Eu simplesmente disse a ela para procurar um advogado e que eu tinha terminado com ela, e então a bloqueei. Meu filho acabou de me mandar uma mensagem de voz chorando e perguntando por que eu estava me divorciando da minha mãe e se eu estava deixando a família, e acho que isso me partiu o coração. Não respondi, sinceramente, não sei o que dizer a ele. Minha sogra também tem exigido que eu volte para casa e peça desculpas à minha esposa. Meus pais também parecem estar do lado da minha esposa, já que são muçulmanos tradicionais. Minha mãe também costumava ser dona de casa. Sinto que estou errado por ter me divorciado imediatamente sem ouvi-la e, além de todo esse drama profissional, amo minha esposa demais para que isso seja o fim do nosso casamento, que de outra forma seria perfeito, mas, por outro lado, sinto que perdi completamente a confiança nela. Devo simplesmente engolir meu orgulho e deixar minha esposa ficar em casa de agora em diante ou devo me divorciar dela? Como devo lidar com essa situação? Gostaria apenas de acrescentar alguns detalhes cruciais que esqueci de mencionar na minha postagem original. Eu sofro de uma doença cardíaca genética que me coloca em risco de parada cardíaca induzida por estresse. Eu costumava trabalhar em tempo integral, mas fui forçado a reduzir meu trabalho após sofrer um ataque cardíaco silencioso. Isso foi há quase 1 década, mas desde então trabalhei meu próprio bem-estar físico e mental. Algumas pessoas não me entendiam constantemente mencionando por que era um problema trabalhar os 20% a mais. Sinceramente, não sei quanto tempo me resta e meus filhos são as coisas mais importantes da minha vida. Para minha própria saúde mental, é essencial que eu passe um tempo com meus filhos durante a semana. Além da minha esposa e filhos, não tenho nada. Odeio meu trabalho e continuo apenas pelo bem dos meus filhos e da minha esposa.
Bem, depois de passar um dia na casa dos meus pais, finalmente senti que já tinha passado tempo suficiente para organizar meus pensamentos sobre tudo. O que ela fez pareceu o maior tapa na cara, mas voltei com a intenção de resolver isso e não queria gravar ainda mais esse pesadelo. Minha esposa pareceu feliz com a minha volta, mas não se desculpou nem um pouco. As crianças, especialmente meu filho, ficaram em êxtase. Isso me fez ignorar a falta de remorso por enquanto. Naquela mesma noite, depois de colocar meus filhos para dormir, disse a ela que precisávamos ter uma conversa séria. Contei a ela como me senti em relação a tudo o que ela fez. O fato de ela saber do meu estado de saúde e mesmo assim ter seguido em frente. O fato de eu ter estabelecido limites claros e ela ainda ter decidido largar o emprego sem o meu consentimento. Como o fato de ela ter dito ao meu filho que eu abandonaria a família foi como uma facada nas costas. Como, durante tudo isso, ela nem sequer demonstrou remorso. O fato de ela ter escolhido a própria felicidade em detrimento da minha. O fato de eu ter me sacrificado tanto pela família e ter sido recompensada dessa forma. O fato de que agora, como família, precisamos fazer grandes mudanças no estilo de vida, já que 1/3 da nossa renda familiar desapareceu. Por uma fração de segundo, vi um pouco de tristeza em seus olhos antes que ela voltasse a ficar irritada comigo. Então, simplesmente pedi que ela contasse a sua parte da história. Aqui está um resumo do que ela disse. Ela se sentiu ignorada por eu rejeitar constantemente sua proposta. Ela já tinha trabalhado demais e finalmente era hora de aproveitar a vida como uma esposa de verdade. Ela também disse que eu estava sendo um bebê em relação a passar mais tempo com as crianças. Isso me irritou muito e acabamos tendo uma discussão acalorada. Eu não aguentava mais e acabei dormindo no quarto de hóspedes. Até ontem, nada mudou. Ela tentava constantemente disfarçar tudo e queria aceitar seu novo papel, tentando constantemente transar comigo e preparando meus pratos favoritos. Parecia que ela estava tentando me manipular de novo, mas eu não estava nem aí. Continuei dormindo no quarto de hóspedes. Bom, meu aniversário foi ontem. Depois do trabalho, minha esposa e meus filhos vieram me buscar e jantamos junto. Essa foi provavelmente a primeira vez que eu realmente sorri em uma semana. Bom, esse sorriso desapareceu porque ela tentou me seduzir novamente mais tarde naquela noite. Rejeitei-a e, para minha surpresa, ela teve um colapso nervoso. Apenas abracei enquanto ela começava a se desculpar pelo que fez. Ela alegou que não entendia o quanto me magoou, que sentia muito por me fazer sentir como se fosse um pensamento secundário, etc. Acabamos dormindo na mesma cama ontem. Senti que as coisas finalmente estavam indo na direção certa e perguntei novamente a ela sobre procurar um novo emprego hoje. Em vez de ficar brava, ela apenas respondeu: preciso pensar sobre isso. Sim, é assim que as coisas estão hoje. Parece que há progresso, mas não sei, isso pode ser apenas mais uma tática de manipulação dela. Provavelmente farei uma atualização final em um mês ou mais. O Reddit não está fazendo nenhum favor à minha saúde mental. Como vocês seguiriam em frente nessa situação? Eu poderia ter feito algo melhor? Ela está sendo genuína? E para aqueles incels que constantemente mencionam o islamismo como uma forma de justificar seu comportamento, por favor, calem a boca. Mais uma vez, sou extremamente grato por todo o amor e apoio que vocês me demonstraram. Para ser sincero, tenho bebido muito para superar essa situação. Me senti como um zumbi vagando por aí sem rumo. As atitudes da minha esposa me destruíram completamente. Felizmente, consegui cortar a maior parte disso na semana passada, e isso se deve principalmente ao Reddit. Vocês me ajudaram muito a manter minha mente ocupada com outra coisa além do álcool. Lembrar que tenho 2 versões menores de mim mesma, me admirando e aprendendo com as coisas que faço, realmente me ajudou a sair dessa. Estou no meu pior momento desde que fiz meu primeiro post e acho que acabei de atingir um novo nível baixo. Até a semana passada, nada mudou desde a minha última publicação. Minha esposa ainda se exibia por aí, curtindo seu novo estilo de vida, enquanto eu sofria em silêncio. Depois de publicar minha atualização, percebi que minha esposa estava 100% tentando me manipular para me submeter às suas exigências. Perguntei se ela realmente tinha começado a procurar emprego, mas ela hesitou e disse que não e que precisava de mais tempo. Para ser sincero, era tudo o que eu precisava saber dela. Tentei fazer isso funcionar, mas, juro por Deus, não conseguia continuar vivendo assim. A cada dia, aquele passado parecia que uma parte da minha alma desaparecia. Minha esposa continuava tentando me agradar, mas não parecia nada genuíno. Também comecei a notar que ela estava ficando preguiçosa e negligenciando meus filhos. Minha esposa parou de cozinhar,
Depois de trabalhar 9 horas infernais, agora eu era quem ajudava meu filho com a lição de casa e quem brincava de Barbie com minha filha. Não estou reclamando de passar tempo com meus filhos, mas eu realmente via isso piorando com o passar do tempo. Não sei para onde foi a mulher por quem me apaixonei, mas aquela coisa que vive comigo não era ela. Sei que muitos de vocês vão sorrir ao ouvir isso, mas eu disse à minha esposa que queria o divórcio na semana passada. Cheguei em casa do trabalho e vi minha esposa sentada no sofá assistindo TV enquanto minha filha chorava no quarto dela. Eu simplesmente surtei naquele momento. Eu disse que precisávamos ter uma conversa séria depois que as crianças fossem dormir. Depois de colocar meus filhos para dormir, sentei-me com ela e disse que nosso casamento tinha acabado e que entraria em contato com meu advogado amanhã. O divórcio nunca foi algo que eu planejasse fazer na minha vida, mas eu simplesmente sentia que algo precisava mudar, ou meus filhos visitariam meu túmulo em alguns anos. Nossa cultura desaprova isso e eu sabia que ia sofrer sérias críticas por isso, mas naquele momento eu não estava nem aí. Não sei porquê, mas ela achou que eu estava brincando e começou a rir. Eu disse a ela que estava falando sério dessa vez e que seus métodos de manipulação não funcionariam mais comigo, e o rosto dela simplesmente empalideceu. Ela então passou de gritar comigo para chorar, depois me culpar por todos os problemas da família e, por fim, implorar por outra chance. Ela literalmente foi pegar o laptop e tentou se candidatar a vagas no Indeed enquanto implorava. Eu simplesmente disse a ela para parar de enrolar e disse que fiz o meu melhor, mas ela continuou me fazendo promessas vazias. Eu disse a ela o seguinte: eu sei que a tentativa dela de me comer foi apenas uma tática de manipulação e não para mostrar sua devoção por mim, como ela diz. Se ela realmente estava arrependida, por que ela não começou a se candidatar a empregos imediatamente em vez de esperar até que eu a confrontasse? O fato de ela ignorar completamente meus sentimentos e necessidades, enquanto se concentra apenas nos seus, me mostra o quão egoísta ela realmente é. Ela sabe da minha saúde e mesmo assim escolheu me ferrar completamente. E agora essa parte me irritou muito. O fato de ela ter envenenado meu filho contra mim quando tudo isso começou foi completamente fodido. E olhando para trás foi motivo suficiente para me divorciar dela. Acabamos brigando por mais ou menos 1 hora e seus gritos constantes acabaram acordando nossa filha e foi aí que eu disse para minha esposa calar a boca e ir para a cama. No dia seguinte, minha mãe me ligou do trabalho e perguntou se eu tinha perdido o juízo ou algo assim. Minha esposa disse à minha mãe que eu ia me divorciar dela. Ela alegou que eu estava trazendo muita vergonha para a família e que ela não me criou para abandonar meus filhos. Sim, minha esposa contou para minha mãe que eu estava planejando abandonar meus filhos e que eles têm a mesma besteira. Expliquei para minha mãe os motivos pelos quais eu queria o divórcio, mas ela não cede. Se eu me divorciar da minha esposa, serei uma vergonha e minha mãe não quer nada comigo. Conheço minha mãe bem o suficiente para perceber que suas palavras são apenas ameaças vazias, mas o que mais me magoa são as reações dos meus filhos. Meu filho não me olha nos olhos e nem me deixa chegar perto do quarto dele. Minha filha tenta me bater sempre que tento falar com ela. Tentei explicar a eles que, na verdade, não vou desistir deles e que eu e a mãe deles vamos simplesmente nos separar, mas eles parecem acreditar em qualquer besteira que minha esposa lhes diz. Amigos e parentes também dizem que sou um monstro por fazer minha esposa passar por isso. Minha esposa recebeu os papéis do divórcio há 2 dias e tem chorado sem parar desde então. Minha esposa contou aos meus filhos sobre os papéis do divórcio e ambos alegam que nunca mais falarão comigo e, nas palavras do meu filho, sou um péssimo marido e pai. Chorei até dormir naquela noite. Achei que o divórcio me traria paz, mas só me deixou um passo mais perto de tirar a minha vida. Como afirmei no meu post anterior, não tenho nada e não sou nada sem meus filhos. Crescendo extremamente pobre como refugiado na Alemanha, prometi a mim mesmo que daria aos meus filhos uma vida com a qual eu mesmo só poderia sonhar, mas sinto que falhei. Peço desculpas por deixar este post mais longo do que o necessário. Mais uma vez, quero agradecer a todos pelo carinho e apoio, mas este provavelmente será meu último post. Desejando a todos uma ótima semana.